E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos nesse período estudando a doutrina de Deus com base na revista Compromisso, publicado pela editora Convicção. E na aula de hoje nós conversaremos sobre o tema Deus é vida eterna. Esse tema está na lição de número 13 da nossa revista e é o último tema desse conjunto de aula que nós estamos estudando, né, sobre a doutrina de Deus. Então, para nós começarmos, eu vou fazer uma oração e aí depois nós iniciamos o nosso estudo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, de estudar a Tua palavra, de Te conhecer mais, de entender quem o Senhor é, entender quais são os seus atributos. E eu lhe peço que o Senhor esteja nos ajudando nesse momento, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê clareza, entendimento, discernimento sobre esse assunto, Pai. Esteja conosco, Pai, para que possamos entender que o Senhor é vida eterna. No nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áudio da lição de hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. E pessoal, para nós iniciarmos nosso estudo, nós faremos a leitura aqui de alguns versículos do capítulo 25 de Mateus e depois conversaremos um pouco sobre ele e depois faremos a leitura de um outro texto. Então, Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhes demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, pessoal, aqui nós fizemos a leitura do capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 ao 46. E agora vamos conversar algumas coisas sobre esse texto. Primeiramente, então, somente um Deus eterno concede vida eterna. Somente um Deus eterno pode conceder vida eterna, mas isso não significa que somos eternos. Somente aquele que não tem início, que não teve começo, é eterno. Ele virá com sua glória,
Sentar-se-á em seu trono, julgará os homens. Todos estarão diante dele, fiéis e infiéis, naquele dia. Efetivará o grande acerto de contas. Uns receberão a vida eterna e outros a morte eterna. Mas por que é tão importante o julgamento universal de todos os homens? Então vamos ver aqui. Primeiro, pela glorificação plena dele. Então, aquele que foi tratado como o mais indigno de todos os homens, humilhado, torturado e crucificado, voltará com seus anjos e sentar-se-á em seu trono glorioso. O Rei dos Reis julgará todos os homens, sejam eles reis, príncipes, juízes, senhores ou servos comuns. Todos, sem exceção, se prostrarão e confessarão que ele é o Senhor. E aí aqui nós temos também o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 9 a 11, que nos ajuda a entender um pouco sobre isso. O texto diz assim: Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Além disso, o julgamento universal dos homens ele é importante porque mostra a colheita do joio e trigo. Então, finalmente, o agricultor, dono do campo, separará o joio do trigo, que são parecidos, nascem e crescem juntos, mas um irá para o celeiro e outro para o fogo. Querer fazer isso antes é tentar usurpar um trono que não é nosso. Então, se nós quisermos separar o joio do trigo, nós estaremos tentando usurpar esse trono que não é nosso. Esse trono é de Deus. E Jesus, ele saberá quem são os cordeiros e os cabritos. As ovelhas são dóceis, ouvem e obedecem à sua voz. Os cabritos são rebeldes, insubmissos, obedecem apenas à sua própria natureza. Também é por conta da recompensa dos fiéis. Então, naquele dia maravilhoso, os seus serão ovacionados pelos céus. Canções e celebrações de boas-vindas receberemos naquele dia grandioso. Como é indescritível o prazer de ouvir daquele que comanda o universo. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali viveremos sem tristeza, sem choro, sem dor ou morte. Veremos o Senhor face a face. Experimentaremos venturas que jamais concebeu a mente humana. E aí, a gente tem também o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos ajuda a entender isso também. O texto diz assim: É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Também o julgamento universal dos homens é importante, pois mostra a efetivação da justiça sobre os ímpios. A sensação de impunidade promove as práticas hediondas dos perversos. Então eu vou ler aqui o versículo 11 do capítulo 8 de Eclesiastes. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Então a gente entende um pouco disso, né? Os perversos, eles pensam que por serem poderosos e inteligentes, nunca serão surpreendidos. A sua pseudo-segurança será substituída pelo terror advindo da justiça de Deus. Naquele dia não haverá atenuantes ou explicações. E aí nós temos o versículo 31 do capítulo 17 de Atos, que nos diz:
pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. E também o julgamento universal dos homens é fundamental para a nossa fé. A descrição do bem-vindo, que diz que está preparado desde a fundação dos tempos, descarta toda a meritocracia dos homens. Nós temos, pela fé, acesso a tamanha aventura. A glória a ser usufruída foi preparada antes dos homens e seus atos existirem. E Paulo ele diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. No entanto, ele afirma: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pessoal, a vida eterna, ela nos faz praticar boas obras. As boas ações, elas não salvam ninguém, mas quem é salvo vê as necessidades do próximo. Toda boa ação ou indiferença ao próximo devem ser feitas como Jesus. Então, quando a gente leu aqui o texto de Mateus 25, lá no versículo 37, por exemplo, na pergunta dos justos, e lá no versículo 44, na pergunta dos ímpios, quando eles dizem: quando te vimos com essas necessidades? Né? O Senhor responde: quando fizeste a um desses pequeninos, e quando não fizestes a um desses pequeninos. Então, desse modo, as boas ações são consequências e não a causa do bem-vindo do Senhor. O cuidado ao próximo não é a chave de entrada no reino celestial, mas a manifestação da ação da graça de Deus no salvo. Elas serão critérios que no julgamento se evidenciarão como fruto do coração convertido, que nasceu de novo em Cristo Jesus. Não esqueçamos que todos os homens, sem exceção, são dignos do veredito dos que estão à sua esquerda. Independentemente de quem somos, a salvação nos é dada por sua graça e não por meritocracia. Assim como os salvos demonstram quem são. Então, assim como os salvos demonstram quem são pelas suas boas obras, os perversos se qualificam à perdição por suas maldades, por sua insensibilidade, sua indiferença. Naquele dia, eles ouvirão tacitamente. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o dia. Opa, li errado aqui. Preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 41 de Mateus. Mateus 25, que nós lemos aqui. Né? Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, pessoal, a ira de Deus virá sobre os maus. É apenas uma questão de tempo. Eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, assim como nós vimos lá no versículo 46. E aí, pessoal, agora nós vamos lá para o livro de Apocalipse, faremos a leitura do capítulo 22 para continuarmos estudando esse tema. Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre.
Então aqui a gente já faz uma pausa e a gente conversa sobre a vida eterna com Deus. João aqui, ele descreve a sala do trono, onde se destaca um rio como cristal, que sai do trono de Deus e flui naturalmente, emanando bênção e vida para sempre. Na Bíblia, rio ele geralmente é símbolo de vida. O jardim perdido no Éden, na visão de João, é reconquistado. No Éden, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. E aqui ele pode se alimentar dela. No Éden, o homem foi sentenciado à morte. E aqui ele toma posse da vida eterna. Nesse jardim celestial, o rio e a árvore da vida simbolizam vida abundante na gloriosa cidade, pois Deus é a fonte de toda a vida. Lá em Êxodo 33, no versículo 20, ver o Senhor face a face significava a morte. Jesus trouxe a presença de Deus aos homens, fazendo-se carne. Na era celestial, a fé dará lugar à vista. Naquele dia, nas frontes dos fiéis estará o nome dele, para enfatizar uma identidade. Mais que uma interpretação literal, ela nos ensina que estará demonstrada em nossa face a quem pertencemos. E não precisaremos ali de luz do sol e nem de luz artificial, pois a magnífica presença dele iluminará toda aquela cidade. Os dias serão de felicidade plena pelos séculos dos séculos. E aí agora nós vamos dar continuidade aqui na leitura do capítulo 22 de Apocalipse. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono, sua brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, pessoal, aqui a gente conversa sobre o Deus eterno tem uma palavra eterna.
O mesmo Deus que revelou sua palavra aos antigos profetas também revelou a mensagem a João. Bem-aventurado, isto é, feliz, plenamente são aqueles que guardarem as profecias desse livro. Então, pessoal, a revelação desses eventos ela é totalmente confiável. A gente vê isso no versículo 6 aqui do capítulo 22 de Apocalipse. João trata aqui da total credibilidade desse livro, que não é uma revelação sua, mas de Jesus. É palavra de Deus, por isso absolutamente fiel e verdadeira. O mesmo Deus que revelou sua palavra aos antigos profetas também revelou a mensagem a João. Bem-aventurado, isso é, feliz plenamente são aqueles que guardarem as profecias desse livro. E guardar quer dizer obedecer à palavra de Deus. Então, não é esconder ou entesourar. Esse guardar não está relacionado com esconder a palavra de Deus, mas sim com praticar a palavra de Deus. Ele foi escrito não para satisfazer a curiosidade dos homens sobre o futuro, mas para que seu povo ouça e obedeça à voz do seu Deus. Além disso, guardar quer dizer crer nela como revelação de Deus. Deus é a fonte das profecias do livro. Vemos que o Senhor é quem enviou o seu anjo para mostrar a João as coisas que em breve devem acontecer. E também, guardar quer dizer tê-la como um referencial para um estilo de vida. Aceitar seu conteúdo como legítimo, isto é, valorizar a integridade do texto. A revelação ela não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo de Deus, para preparar a igreja de posse dessa revelação. Seria capaz de viver no centro da vontade de Deus. Então, a revelação ela não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo de Deus, a sua igreja, de posse dessa revelação. A igreja de posse dessa revelação ela seria capaz de viver no centro da vontade de Deus. Os santos não são os justos do ponto de vista humano, mas porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, os santos não são os justos do ponto de vista humano, mas porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quão plenamente felizes serão os que lavaram suas vestes. E vestes significam suas vidas, né? Então, quão plenamente felizes serão esses que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, pois entrarão pelas portas da cidade como aqueles que retornaram vitoriosos da batalha para casa, para gozar eternamente com seu Senhor e Deus. E o anjo, ele mostra a João todas as coisas que em breve acontecerão. A revelação precisa ser mantida íntegra. Nada deve ser retirado nem acrescentado. Igual a gente viu no versículo 18 e 19. Então, pessoal, a teologia liberal tem a vocação de racionalizar toda a Escritura, retirar tudo que é milagre e sobrenatural. Literalmente, a palavra de Deus é amputada pelos liberais. Por outro lado, os místicos acrescentam ensinos às Escrituras. Muitos se apropriam de ideias pagãs, incorporando-as à palavra de Deus, sem nenhum critério hermenêutico bíblico para fundamentar suas práticas. Mas que nada mais é senão de sua própria ganância e ambição. Muitos ensinam o que Jesus nunca ensinou e reivindicam o que as Escrituras nunca lhes delegou. Ambos serão penalizados. Aos que adicionaram, virão as pragas terríveis desse livro, e aos que subtraem, será tirado sua participação na cidade santa, com as suas bênçãos. Então, pessoal, a grande revelação ela tem um endereço certo. Um povo perseguido, torturado e morto com requintes de extrema crueldade. Eles verão que vale a pena perseverar, até sofrer por Cristo. Pois serão maravilhosamente recompensados pelo Senhor de suas vidas. Então eles verão que vale a pena perseverar, até mesmo sofrer por Cristo,
porque eles serão maravilhosamente recompensados pelo Senhor de suas vidas. Esse é o livro do triunfo da igreja e castigo dos maus. Lembremos então, esse é o livro do triunfo da igreja e do castigo dos maus. Eles deveriam encher-se de esperança e cantar. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Deus reunindo seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Então, esse povo perseguido, esse povo que foi torturado, morto com requintes de extrema crueldade. Esse povo verá que vale a pena perseverar e até sofrer por Cristo. Esse povo será maravilhosamente recompensado pelo Senhor de suas vidas. Esse livro é o triunfo da igreja e também castigo dos maus. Então, esse povo pode encher-se de esperança e cantar essa poesia que nós acabamos de fazer a leitura aqui. Pessoal, essa foi então a última aula da revista Compromisso. Nós estudamos nesse período a doutrina de Deus, através dessa revista publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Espero que você tenha entendido, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos contatar, você pode nos mandar mensagem, colocar seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Agradeço por você que esteve aqui conosco nessa aula. Só lembrando, né? Recomendo que você também adquira esse material. Nós já estamos no final dessa revista, estamos estudando a última aula da revista, mas se você tem o desejo de estudar um pouco mais, ou até mesmo recomendo para você que esteja adquirindo esse material para posteriormente estar relembrando esses tópicos que nós estudamos, tá bom? Muito obrigado por você que se dispôs a estar aqui e também agradeço por você que dispôs nesse período, você que se dispôs a estar aqui conosco estudando sobre a doutrina de Deus, esteve conosco aqui estudando um pouco sobre os atributos de Deus. Acredito que nós conseguimos entender um pouco mais sobre alguns aspectos de Deus, sobre quem Ele é. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado. E aí nós vamos nos falando para darmos um encerramento. Eu pretendo na próxima aula trazer aqui uma discussão para a gente estar conversando sobre os aspectos gerais, sobre um aspecto mais global sobre o que nós estudamos nessa revista, tá bom? Pessoal, qualquer coisa estamos aqui à disposição. Você pode nos mandar mensagem, pode nos chamar para conversar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desejo que você tenha uma ótima semana. Desejo que Deus abençoe tanto a você quanto a sua família. Tá bom, pessoal? Até mais, então.